Fala, gestores, tudo bem com vocês? Mais um Franquias na Prática. Hoje, um episódio daqueles voltados para franqueados. Você que está buscando uma franquia, você que já é franqueado e está ali se questionando aonde vai parar a sua carreira como franqueado. Então, a gente vem aqui hoje trazer um pouco de como é que funciona essa jornada, essa carreira de um franqueado, tanto aqui do Brasil quanto as grandes inspirações americanas, que acho que é o ápice, o topo que um franqueado pode chegar, essa inspiração que a gente tenha. E hoje, com você, Edu, vamos falar sobre isso. Bora, fala, gestores! Bom demais, vamos falar sobre... Franqueado é uma carreira, né? Bora ver isso aí. Será? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que colocar aqui quem que embase e ampara essa vida desse franqueado, que é a Sultz, né? A plataforma que vai fazer toda a integração da vida desse franqueado com a franqueadora, uma plataforma com mais de 27 módulos integrados, voltadas para comunicação, gestão do marketing, e-commerce da rede. Então, tudo centralizado, sistematizado para que essa vida do franqueado possa ser muito mais fluida e padronizada. Então, franquia é padrão, a Sultz vem conseguindo trazer esse padrão de ferramenta que consiga gerenciar tudo isso. Sem Sultz, não tem carreira como franqueado. Começa por aí, né, Du? Boa, não tem mesmo. Bom demais, Du. Cara, você fez uma pergunta no começo boa aqui. É uma carreira ou não é ser franqueado? É um tampa-buraco? É uma profissão? Dá para ganhar dinheiro mesmo com isso? Onde é que para? Como um bom consultor, eu vou dar aquela resposta. Depende, né? Depende, para mim, de quem é esse franqueado. Porque pode ter franqueado que vai encarar isso como carreira e pode ter franqueado que vai encarar isso como a linha de chegada. Então, vai depender da estratégia ou do momento, condição, mentalidade que está nesse franqueado que está ou ingressando no franchising ou já atuando no franchising. Porque, né, a gente tem franqueados com múltiplas unidades, né, a gente vai falar um pouquinho disso, e também tem franqueados que, né, uma unidade é suficiente, e aí quais são os prós e contras disso tudo. Boa, porque a gente acaba vendo, né, muita gente tem o desejo de empreender, de ter um negócio, vamos fazer não afirmando que isso é verdade, mas um exemplo, um funcionário público que aposentou, quer ter um negócio, um trabalhador CLT e quer ter um negócio, vira uma linha de chegada ter o próprio negócio, como você pontuou, né? E é uma continuidade do próprio emprego, né? Usa a franquia como o emprego da vida, né? Que essa pessoa vai ter ali, né? Perfeito. E como, né, a vida é em camadas, e aí eu já tive nesse lugar, de quem estava na iniciativa privada, estava lá vivendo a jornada executiva e tinha o desejo de me tornar um franqueado. Eu já comecei desse jeito. Mas, e de fato, para esse cara que está nessa posição, ter uma unidade, rodando bem, dando dinheiro e vivendo a vida empreendedora, parece a linha de chegada a partir daquele ponto de partida em que essa pessoa se encontra. Mas o fato é, depois que isso acontece e você de fato alcança esse sucesso, uma unidade rodando e tal, e aí? É uma unidade mesmo que vai resolver a sua vida? Você vai renovar esse contrato múltiplas vezes dessa uma lojinha e ficar nela como carreira, e ali vai aposentar, ali vai, né, empregar os filhos, herdar para os filhos. É esse o plano? Né? Não tem nada de errado com esse plano. Esse plano é um plano possível, mas será que ele é o adequado, né, para todos os franqueados? Boa, realmente, o depende, ele é bem aplicável nisso, né? Porque acho que quando eu me tornei franqueado, quando a gente tomou a decisão de abrir você já tinha sido franqueado, já tinha encerrado a operação, e quando eu tomei a decisão de me tornar franqueado, não foi pensando em uma, né? Foi como um complemento, como uma forma de uma nova fonte de renda, não sendo a principal, poderia se tornar a principal, mas na época era o intuito de entrar nisso e abrir mais unidades, né? Nunca passou na minha cabeça ter uma só. Assim, vou abrir só essa e vou parar ali como você almejou, né? Eu vou chegar nessa, vou ter e vamos ver o que dá ali, mas considerou talvez ficar nela, né? É isso. Então, isso fala sobre a mentalidade com que você entrou em campo nessa história, né? E eu vejo muito empreendedor, e eu acompanhei já bastante franqueados, que né, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é abrir a primeira e ter a primeira rodando bem. E aí tem
né? Como é que você encara essa entrada para o empreendedorismo? Se foi todas as fichas, esse é um primeiro fator, né? Às vezes foi todas as fichas do cara naquele negócio e a energia dele é toda em fazer ele dar certo e a linha de chegada disso é, de fato, aquela unidade está rodando bem, né? E o fato é que, por vezes, isso não acontece. Por vezes, né, isso não gera o sucesso esperado e às vezes, é obrigado a fechar e tal. Então, eu vejo que quem viveu essa jornada e que não conseguiu sucesso deixou o empreendedorismo. Então, existe, né, um pedaço desses franqueados que o modelo não funcionou para ele e a escolha que ele tem no dia seguinte é deixar o empreendedorismo e fazer, né, voltar para o mercado, né, e ser executivo de novo, ou, enfim, atuar de outra forma. Então, esse é um caminho que acontece, mas que também fala sobre a mentalidade sobre a qual essa pessoa entrou no empreendedorismo. Porque né, eu vejo muito... A gente deu errado em algumas lojas. Fechei loja, já virei franqueado, não deu certo e tive que baixar a porta. E para a gente sempre foi, beleza, o que eu aprendo com isso e como que eu faço o próximo dar certo, né? Então, esse é um pouco de diferentes condições, situações e mentalidades na hora de dar esse passo empreendedor. Boa. Quando você pontuou aqui, eu só não queria te interromper, será que todo o primeiro passo o cara vai começar, vamos supor que ele tenha dinheiro, deve ser com uma unidade? Faz sentido dar um passo para mais de uma vez? Tenho grana. A franqueadora vai querer vender. Provavelmente essas unidades, né? Assim, como o primeiro passo dessa carreira. Você tem alguma opinião? Eu não tenho uma opinião clara se assim, é o melhor, é o pior, entrar com uma só, entrar em escala, em escadinha, como é que... Se é um operador que já está ou na minha rede ou em outras redes, operando múltiplas unidades, aí é possível topar ele entrar com múltiplas na minha rede. Mas já não seria um primeiro passo, né? Não é o primeiro passo. Agora o cara está do zero. Do zero. Do zero. E aí a gente fala bastante sobre isso, né, Zé? Quando o cara é executivo, pode ser C-level de empresa com né, capital aberto. E esse cara, na hora dele migrar para virar um empreendedor, ele é um estagiário de empreendedor. Ele está aprendendo a empreender. Por mais que ele tenha experiência de gestão, por mais que ele tenha, né, know-how de grandes organizações que ele viveu, e se ele está fazendo essa migração é porque ele teve sucesso, então ele tem qualidades enquanto gestor, mas ele precisa entrar com a cabeça de aprendiz nessa esteira empreendedora dele. E aí, acho que isso ajuda a responder que, já que é aprendiz, eu, enquanto franqueador, recebendo esse cara, falaria, massa, vamos fazer o seu plano de múltiplas unidades, mas vamos começar com uma. Tá. Vamos rodar, vamos, né, namorar, fazer dar certo, você aprender sobre isso, eu aprender como a gente se relaciona. Deu certo, a gente abre o plano de crescimento e nós vamos expandir junto. Então, acho que esse fica como um primeiro conselho para quem está ouvindo, que por mais que se tenha o dinheiro, eu acho que a gente vai começar a falar aqui de uma carreira que ela vai começar a apresentar múltiplas unidades. Correto. Isso é um fato, né? Assim, a carreira como multifranqueado, ela vai ser almejada na nossa conversa aqui daqui a pouco, mas começar com uma faz você dedicar de forma correta, faz você ter uma prudência melhor para entender se é o segmento, se é o modelo certo, se não é, porque abrir muitas, der certo, beleza, mas a chance de você ter uma diluição da sua atenção no início com mais unidades pode ser um problema, né? Então, a depender de como que é a sua experiência, né? Como você pontuou. Às vezes o cara já teve múltiplos negócios e tudo, já entende ali dentro, eventualmente pode ser uma estratégia boa, né? Porque também às vezes não motiva o suficiente para que ele ganhe o dinheiro para conseguir botar a full energia no negócio, né? Porque ele ganha ali 4, 5 mil reais com uma unidade, pode não ser uma coisa que motive e faz ele acabar deixando de lado, né? Excelente, essa é uma conta que o franqueado precisa fazer. Como é que a unidade ou as unidades que eu pretendo abrir sustentam minha vida?
Porque, no fundo, se ela é para ganhar dinheiro. Se você, como operador, como emprego, Perfeito. tem que dar a remuneração suficiente para isso. Para eu tocar minha vida É. e aí, né? E também, de novo, o franqueador precisa trazer essa conversa para a mesa para ser sincero de falar assim, cara, realmente, se a sua vida precisa disso, uma unidade não vai resolver. Então, você vai aguentar a gente rodar uma unidade para, né, experimentar e rodar isso aqui e você aprender isso por um tempo e com essa única renda, e enquanto a gente não abre as próximas, então isso tudo precisa ser combinado também entre franqueador e franqueado. Massa. Então, acho que assim, a carreira do franqueado ela não pode ser por acaso, né? Tem que ter estratégia. Ela deve ser programada e pensada para não ser uma coxa de retalhos, né? Porque senão você compra uma unidade de uma marca aqui, depois outra marca ali, de um negócio aqui. Acho que ela tem que ser pensada desde o zero. Como que isso vai ser daqui 5, 10 anos? Acho que muita gente compra a franquia só pensando como que ela vai rodar, né? Aquela unidade ali, ela vai acontecer e não como que isso pode ser a carreira, né? Como, cara, qual é a sua profissão? Sou profissão entre aspas, né? Sou franqueado. Aqui dentro, né? Não... É isso. E para mim, quando você começa essa unidade pensando só no sucesso ou fracasso dessa uma, aí eu trago o paralelo que eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, que é do jogador de tênis, né? Você enquanto jogador de tênis está jogando ele para a bola só passar da rede, né? Você está mirando na rede, você está olhando para a rede. Naturalmente, se você só passar da rede, a maior parte das suas bolas vão bater na rede. Porque você está olhando para o problema, você está olhando... E se você tira o olho da onde está o problema e fala assim, agora eu quero jogar, em vez de jogar na rede, eu vou jogar na linha do outro lado. E você vai jogar... Claro, você não vai acertar todas, vai errar, vai chegar perto, vai jogar Mas fora. você está mirando, né? Mas passar da rede passou a ser fácil. Porque o seu alvo passou a ser um outro. O seu alvo agora é algo maior do que só passar da rede. E eu acho que esse paralelo faz sentido para esse cara que está, né, começando ali mais com medo de perder do que com vontade de ganhar nessa primeira unidade, e aí ele entra com fragilidades e ele vai ter dificuldade de passar da rede. Sim. Agora, quando você entra, de fato, com uma estratégia, e claro, para você fazer isso, você precisa olhar para a marca que você está se aliando. Para você ter um plano de múltiplas unidades, o seu trabalho enquanto candidato a franqueado na busca pela marca que vai ser sua parceira, ele tem que ser mais cuidadoso ainda. E quando a gente fala mais cuidadoso, é para olhar para conversar com franqueados, como a gente já falou aqui múltiplas vezes, conversar com franqueados da rede, aprofundar no relacionamento com a marca ou com os fundadores para ver se está com valores alinhados, com cultura alinhada. Então, tudo isso são deveres de casa que tornam ainda maiores para quem está mirando entrar na marca para ter múltiplas unidades, para dali fazer, né, de fato, transformar isso numa carreira empreendedora. E não ter isso aberto e programado com a franqueadora que você está é um tiro no pé. Né? Porque às vezes você tem um desejo, mas a franqueadora não tem a disponibilidade. Né? A franqueadora tem um desejo maior do que a sua disponibilidade. Então você acaba não tendo essa comunicação clara, e aí você começa a andar, abre uma, abre duas, três, e aí daqui a pouco não pode ter a quarta, não vai para frente o negócio. Então, acho que esse alinhamento, tipo assim, faz sentido programar isso como uma carreira. Né? Perfeito. Isso acho que passo zero. Né? E aí, alinhar com a marca é importante, como você falou, mas para mim isso começa em um plano pessoal ou da sua organização. Agora, qual que é a sua organização? É uma organização de franqueado. Qual que é o meu plano? Meu plano é ter uma unidade e ser feliz nela e aposentar nela? Esse é um plano. Agora, eu acredito esse não ser o plano de boa parte dos franqueados, dos mais de 200 mil franqueados que fazem parte do franchising brasileiro. E aí, para esse cara, falta essa definição clara para ele, do que ele quer. Qual que é o meu plano enquanto franqueado? Múltiplas unidades dessa marca? Ou múltiplas unidades nesse setor? Ou vou ter múltiplas unidades em diferentes setores? Todas essas são alternativas. Mas só o franqueado é capaz de responder qual que é a estratégia dele. Olhando nesse ponto aqui, você já começou a entrar no... A gente falou aqui, mas o que é o multifranqueado, Du? Assim, termos técnicos, basta ter mais de uma unidade? Tem que ter unidades de outras marcas? Existe uma classificação
sobre isso? Multifranqueado é mais de uma unidade, né? Mas pode ser multi mesmo. Então, duas, podemos dizer que esse Bate cara é, de algum modo, multifranqueado. Né? Tá. Mas, né, a gente tem, no Brasil, marcas franqueados com mais de uma centena de unidades. E, não por acaso, com uma marca predominante, que é franqueado Boticário, e alguma ou duas outras marcas em setores semelhantes no varejo. Também não destoando muito em termos de modelo de negócio. Né? Então, e aí, quando a gente vai para os Estados Unidos, isso fica mais o jogo é diferente. Né? Tá até acontecendo, acabou de acontecer, está finalizando a Multi-Unit Franchise Conference, que é a conferência americana de multifranqueados, ou seja, são multifranqueados que se reúnem para falar sobre como é ser um franqueado e temas de ser um franqueado. E aí lá tem operações, tem franqueados com milhares de unidades, com capital aberto em bolsa, operadores de múltiplas lojas e normalmente múltiplas marcas. Legal. E por vezes múltiplas marcas concorrentes, em tese ali, né? Eles brigam na praça de alimentação. E eles estão lá, boa parte de alimentação, mas não tem só de alimentação, tem de todos os setores, mas tem alguns que a gente está citando aqui, é do food service. E marcas que, em tese, não daria para eu ter a mesma unidade, ser o mesmo franqueado nessas diferentes marcas que, em tese, concorrem. Boa, então você já foi lá no máximo que pode ser. Então, multifranqueado, na teoria, basta ter mais de uma unidade nesse momento, da mesma marca, ou de marcas diferentes, ou de segmentos diferentes, quer dizer que tem mais de uma unidade. Isso classificaria a pessoa como multifranqueado. E acho que quando a gente fala da carreira, a importância de conseguir planejar para onde vai, quando eu mencionei a coxa de retalhos, porque, por vezes, você abre uma loja, uma pizzaria, aí você acha legal. Aí é uma oportunidade de abrir uma loja de calçados, aí você acha legal, monta uma loja de calçados. É um salão de beleza, você monta um salão de beleza. Isso não traz aumento de eficiência, né, Edu? Por muito vezes bom. Ali, da gente, na empolgação, talvez faça sentido num sentido de descoberta, né, mas pensar você ter 100 lojas de 100 marcas diferentes, você não potencializa o seu tempo de gerenciamento, porque são 100 negociações, 100 franqueadoras, 100 campanhas, é tudo múltiplo de 100, né, do que você faz de diferente. Então, acho que quando a gente olha essas referências, não é tão pulverizado, né? Perfeito. E, assim, não tem regra, tá? Pode ter gente que dá certo. Poder pode. É isso. Não tem nada que impede e pode ter gente que dá certo. Tem alimentação e calçado. Pode funcionar. Mas a maior parte do que eu vejo acontecendo é gente que diversifica, mudando muito de setor e volta. E recua de volta para onde estava em termos do setor de atuação. E Zé, não precisa ir longe, né? Nós estamos aqui eu estou aqui de frente para que foi muito franqueado em setores muito distintos. E a gente consegue descrever isso, a dificuldade que é operar alimentação e construção. É bom você trazer isso aqui, porque quando a gente tem duas operações, a gente teve... Estou falando isso porque a gente é franqueado e o Zé é responsável à frente dessa Quando você operações. tem duas lojas da mesma marca, o trabalho não é o dobro de uma só. Isso é um fato. Correto. Você compra normalmente junto, você aplica a campanha normalmente junto, você faz a comunicação com a franqueadora junto, então você não gasta o dobro de tempo. Perfeito. A gente teve marcas de alimentação como franqueada ao mesmo tempo. Dava o dobro. Marcas diferentes. Diferentes, mas ainda do mesmo setor. Tá bom. No mesmo bairro. Ambos alimentação. Alimentação, perfeito. Mas é o dobro do trabalho. Tá. Porque são dois sistemas. Por mais que as duas davam sults, meu login era um para uma marca, outro para outra marca. Então você faz compra separado. As equipes são separadas. As escalas são horários diferentes. São tudo separado. Então, campanhas, mesmo no mesmo setor, tudo separado. Aqui dentro. O máximo era quando passava numa loja, você conseguia economizar. Visitar as duas ali. Quando você muda de setor, né, de segmento de mercado, é um bicho de 7 cabeças completamente diferente o que você está fazendo. Porque você não aproveita quase nada do que você faz de um para outro. Né? Então, é uma mudança de dedicação muito grande. E a gente viu na pele essa pulverização. Claro que tinham sócios operadores que estavam em cada uma delas, mas como que a nossa atenção fica diluída.
e ela não potencializada. Se tivesse, a gente chegou a ter 5 ou 6 unidades ao mesmo tempo, se fosse 5 da mesma marca, era muito mais fácil. Muito mais fácil do que operar com 5 setores específicos diferentes. Naturalmente, alguns não recebiam atenção. Né? Perfeito. E ainda tem um fator adicional que eu acho que a gente viveu, que é da curva de aprendizado. Porque uma coisa, eu estou lá na alimentação e eu vou para a educação. Pô, é outro jogo, é outra forma de venda, é outra operação, é outro perfil de pessoa para liderar. Então, tudo isso tem uma curva de aprendizado para os outros setores. Então, você falou de dobro do trabalho ou não dobro do trabalho. E aí eu vejo que, às vezes, ter de operações com setores muito distintos pode ser mais do que o dobro do trabalho. Sim, né? Sim. Por essa curva de aprendizado. Porque requer o aprendizado para aquele setor em específico. Né? Então, acho que por isso que eu mencionei a coxa de retalhos, porque às vezes no ânimo, né? Você, é uma oportunidade boa aquele negócio ali. Né? E a gente viu na pele isso. Né? Caraca, era um bom negócio aquilo ali. Né? Você pula para lá, mas ele é completamente diferente do que você faz. Aí vem outro, ele é melhor ainda daquele outro, não posso perder essa oportunidade. Aí vai, compra outro negócio ali dentro. E no final você vê se está, tipo assim, seu tempo dividido para caramba em cada um dos negócios e não traciona, né? E quando tinha 2 simultâneas da mesma marca, era muito mais eficiente. Quando você vai fazer a gestão financeira, a gestão de estoque de uma, já faz para 2. É muito rápido para você replicar se tivesse 3, 4, 5, 100 delas, era muito mais simples do que se apenas 5 segmentos diferentes como a gente tinha. Né? Perfeito. E aí aparece, né? Distração disfarçada de oportunidade. Top, isso aí é... Porque, no fim, é isso. Né? Você está vivendo um negócio, ele está dando certo, aí passa ali uma distração disfarçada de oportunidade, você cai, abraça, e operacionalmente isso vira um baita desafio. Vira um peso, né? Vira um peso. E aí você pode ter problema, inclusive na onde você já estava. Total. Inclusive te atrapalhar no sucesso que você já tinha. Foi o que eu falei no começo aqui, quando a gente perguntou assim, e aí, o primeiro passo, vai com 1, com 2 ou com 3 unidades? Se você tiver 2, às vezes a energia que você ia poder dedicar para a primeira, para aprender e tudo, você vai dividir nas 2 e não vai aprender o que você precisava aprender. Né? Para viver o negócio por essa diluição de tempo. Então, acho que e a gente pode dar opinião aqui, mas seria contrário a indicar que a pessoa tenha múltiplos segmentos de início. Tão pequeno ainda. Tão pequeno. Perfeito. Eu acho que isso seria um certo tiro no pé. Então, eu acho que múltiplas marcas do mesmo segmento é maravilhoso, porque dá um puta aprendizado, porque você vai ver coisas que uma marca faz melhor do que outra, claro, cumprindo as questões de concorrência e confidencialidade de uma e outra ali, mas boas práticas de estoque, boas práticas de compra, boas práticas de escala, de precificação. Acho que isso você consegue levar de uma para outra. E eu até como franqueador acho interessante ter franqueados de outras marcas. Talvez não diretamente concorrentes. Uma marca de açaí, vou pegar outra de açaí, é meio foda, né? Mas, cara, uma outra de bolo, de biscoito, de hambúrguer. É alimentação, assim. Você está acostumado ali. Eu acho que isso é positivo, né? Vai trazer insumos. Né? De cara, também você ter 3 marcas diferentes, o primeiro passo que eu daria seria ser multifranqueado da mesma rede, se o negócio for bom. Se o negócio não for bom, não faz isso. Né? Mas ele sendo bom, dá esse passo. Depois, eu acho que aí vem uma decisão de tipo, beleza, não cabe mais na cidade. Que aí eu acho que aí entra num ponto onde a gente começa até a falar dos nossos parceiros aqui. Fiz o estudo lá de ponto e tudo mais aqui dentro e tudo, vou botar a obra para rodar no negócio. E aí, cara, não peguei o melhor ponto para fazer isso aqui. Botei lá, não rodou, não ficou certo. Era melhor, talvez, ter ido para outra região. Vamos imaginar aqui com essa marca, né, que a gente foi. Talvez não era mais fácil ter aberto outra marca no bairro que você está acostumado, no bairro que você conhece já ali profundamente. Que acho que um exemplo. Ou a mesma marca em um lugar distante. Minha ponderação é essa. Eu vou para outra cidade que eu não conheço, com a marca que eu já conheço, ou eu fico no bairro que eu conheço com uma marca diferente? Em início, eu sugeriria a primeira. Ir para outra... Porque muitas vezes a oportunidade de área, e aí, de fato, né, você já conhece a marca,
e você conhece perfil, cara, desculpa, não necessariamente vai estar no quintal da sua casa, Sim. de modo que seja fácil para você ir até a loja. Às vezes, essa oportunidade está em lugares mais distantes, mas parte da jornada empreendedora é essa mesmo, e aí você pode ter sinergias, mesmo com lugares tão distantes, e desenvolver melhor do que aquele, né? Se eu coloco hamburgueria e sapato no mesmo bairro. Só para estar cômodo, né? Só para ser fácil para mim. E acho que empreendedor não é para ser fácil para você. Vai ser difícil mesmo. Então, acho que é só encontrar o limite do que você consegue colocar. Porque eu já vi casos de, puto, o cara tem uma loja aqui em Brasília. Aí ele não vai botar outra, sei lá, em Formosa. Aparece no Rio a oportunidade para colocar um ponto comercial. A complexidade de gerir uma operação tão distante não faz tanto sentido. Cuidado com a distância. Então, cuidado com as oportunidades, né? As distrações que a gente... Porque por vezes acontece isso, né? Você vê, cara, não tem uma unidade em Brasília e tá outra no Rio. Fala, como? Você tem uma só? Você pega um avião para ela ver uma unidade, você fica num negócio ali, tipo, acho que então... Essa é uma bifurcação que tem que ser escolhida, né? É importante da carreira da pessoa colocar. Né? E aí, essa carreira quem determina é o seu planejamento estratégico, é o planejamento estratégico de você enquanto franqueado. É esse planejamento que define o que faz sentido, o que não faz, qual é a sua carreira como franqueado. Então, né? Acho que 2 toques bons. Fazer a carreira e o planejamento para não pegar esse ponto das distrações disfarçadas de oportunidade. Porque quando a gente caiu nas distrações disfarçadas de oportunidades, foi por falta de estratégia. Foi? Não tínhamos uma estratégia clara. Porque quando você tem uma estratégia clara, o não é fácil. É fácil. O não está dado, não é óbvio. E aí, não tem tentação. Exato. Por isso, parar, sentar na prancheta e desenhar qual que é a sua estratégia enquanto franqueado é fundamental. Mesmo que você queira somente uma unidade. Então, o que você vai tirar dela, né? Qual que é o seu ponto? Perfeito. Mas então, assim, na minha linha de raciocínio, você amplia na mesma marca. Depois de ampliar na mesma marca, amplia para outras marcas do mesmo segmento. Se não for possível continuar na expansão dessa marca, se, por exemplo, logística não for uma viabilidade para você, alguma das coisas. Mas a gente vê esses multifranqueados grandes, por exemplo, do Brasil, que a gente tem com centenas de unidades Boticário, não é numa cidade só. Né? Não é. Mas elas são majoritariamente concentradas numa região. Correto. Né? Onde você consegue dar o seu apoio. E quando isso acontece, né, o cara deixa de ser acho que falando da carreira, ele não é mais um franqueado só. Ele é uma empresa franqueada. Né? Ele tem uma estrutura de apoio a essas unidades dele, que ele é praticamente uma franqueadora própria, né, para o negócio dele. Tem back-office e tudo. Então, fica mais fácil gerir essas unidades um tanto quanto mais distantes. Mas, quando a gente fala, um franqueado com 100 e tantas unidades, não é uma pessoa. Né? Não é uma pessoa dona daquelas 100 unidades ali dentro. Né? Ele é um puta time que coordena essas unidades. Né? É isso. E aí, naturalmente, isso tem que entrar na sua conta e no seu planejamento. Se você está expandindo de unidades, isso significa que, né, você vai precisar de aumentar a estrutura interna de back-office para dar apoio. Então, né, se você tem 2 ou 10 unidades da mesma marca que seja, você vai precisar de um escritório central, de equipe de supervisão, vai começar a precisar de estrutura, né, de contratação. Você vai contratar para 10 lojas. Então, tudo isso são processos que você fazia, ele te ocupava um pedaço do tempo, mas que na prática, com a escala que você ganhou ao abrir várias, essa estrutura vai ser necessária. Porque como franqueado, você faz controle de estoque, você faz seleção, você faz compra, você faz tudo isso. Mas vai fazer para 100 unidades? Não é a mesma coisa. Não é na mão, na unha que a gente vai fazer isso. Né? Então, acho que essa transição de você ser o multifranqueado, e aí não tem uma definição, né, na literatura sobre isso, o com 2 ou com 100 ele é multifranqueado. Né? Mas existe uma linha onde deixa de ser a pessoa franqueada e ele é uma estrutura, uma empresa franqueada. Eu acho que assim, com 2 unidades, você é capaz de gerir as 2, de ser o gestor das 2. 5 ali, se for só isso que você faz. Com 3, 4, 5, você já tem que ser líder de líder.
Você tem que ter um gerente. A sua onipresença loja, para de ser possível. Sim. Com 2, você ainda consegue exercer a sua onipresença, né? Já está um pouco mais, vai ter pagar um preço aí na vida pessoal, mas vai conseguir estar presente. Começa a aumentar esse volume, 3, 4, 10, isso se torna impossível. Ou você tem lideranças formadas, ou é impossível esse multifranqueado estar presente em todas as lojas, né, o tempo todo. Boa. Então, e aí acho que a importância de você ter esse planejamento prévio para saber se os modelos que você está colocando para serem as suas unidades comportam isso. Exato. Porque às vezes não comporta. A unidade foi feita para o franqueado trabalhar e o ganho dele é o Prolabore que está ali previsto no negócio, disfarçado de dividendos e não cabe uma média gerência dentro dessa operação, mais o back-office para conseguir colocar. Então essa escala, na verdade, vai trazer redução de ganho. E aí, no meio do caminho, vai tendo uns mata-burro, né? O que é isso, né? Vai tendo uns lugares em que você, sei lá, o exemplo que a gente está dando aqui com 5, 10 unidades, você está ali, não é nem grande o suficiente para ter um gestor de RH para ficar contratando as pessoas, ou um gestor financeiro para cuidar do financeiro de todas as lojas, fluxo de caixa, conciliação. E também não é nem grande o suficiente para ter um robusto, mas já não é pequeno o suficiente para você fazer você ou o estagiário. Então, você mora, no decorrer dessa jornada, você vai morando em lugares em que fica perigoso essa contratação. E aí você tem a própria questão tributária do Brasil, né, nesse sentido, se a gente for parar para olhar, por vezes, já me deparei com casos onde, pela mudança de regime, o franqueado ganhava mais dinheiro com 4 unidades do que com 8. Né? Então, esse limbo entre 4 e 8 ele não fazia sentido ficar, porque havia um desenquadramento de Simples Nacional, precisava mudar de regime, acabava não tendo benefício na região, então não fazia sentido operar em Simples Nacional e nem lucro presumido, né, que era nesse caso específico ali, nesse limbo. Né? Então, tinha que escolher um ou outro. Né? Você é pequeno, acho que essa linha no meio do caminho é a pior coisa que tem. Né? E esse desafio tributário é um desafio que ajuda a justificar a razão pela qual essa disparidade entre o Brasil ter 100, o nosso maior multifranqueado ter 100 e poucas, e os multifranqueados americanos terem milhares. Essa questão tributária brasileira é um desafio para isso. Agora, a solução, né, infelizmente, muito usada nesse caso para driblar esse processo é abrir o famoso laranjal. Né? Então, você ter uma loja em nome de cada um, e esse é um risco que não dá para viver desse jeito, né? E aqui é na prática, a gente pode falar isso aí, não. Na prática, isso aqui certo, é na prática. Muitos fazem isso. Só que é o grande problema, né? Porque o negócio não fica sólido, você fica no meio do caminho ali dentro. A gente já viu isso dar errado também, né? Da pessoa que estava no nome da loja, vem a faltar, uma confusão danada para resolver isso. É um contrato no nome de um, mas quem é o franqueado é outro. Só confusão. Né? E tem um fator também, Zé, nessa que obstrui, que torna essa confusão pior ainda, porque eu já vi, porque a gente está falando de carreira enquanto franqueado. Então, você está abrindo lá múltiplas unidades, crescendo, começando a expandir. Se você começa e abrir esse laranjal e colocar lojas em nome de terceiros, é diminuir a governança do seu negócio. É você ir ficando mais fragilizado. E, às vezes, bons operadores, bons franqueados, estão numa situação como essa e tem a possibilidade de receber um aporte, porque existem fundos que investem em multifranqueados. E se o cara é bom operador, ele fala, beleza, então você já opera isso aqui, vamos investir numa próxima fase de expansão de você como operador, pode ser da mesma marca, pode ser de outra marca, e aí escolhe-se uma estratégia, mas no qual esse franqueado recebe aporte do fundo e pode sair das 5, 10 para 30, 50. Sim. Calçado, investimento advindo, só que para isso é preciso governança. E se está desorganizado? E se está no laranjal, não vai receber. Eu já vi o não ser dito por isso, só por causa disso. E só não, é muito, né? Mas é por causa disso. E aí eu tenho... o que parecia ser uma boa estratégia para pagar menos imposto se tornou um grande limitador do seu crescimento. Eu acho que isso muitas vezes é utilizado como uma estratégia temporária que dura tempo demais e acaba virando problema disso aí, mas eu acho que entender a carreira, né? Assim, eu vou ser só o franqueado,
eu vou ser o multifranqueado, ainda pessoa física, que sou o Zé, dono das lojas aqui dentro, ou realmente eu já migro para um modelo empresarial de ser franqueado. Né? Perfeito. Uma empresa cuidando, eu tenho pessoas responsáveis para isso, e um grande adendo para que isso aconteça é que os modelos têm que estar preparados para isso. Se o modelo da franquia não está preparado para isso, você não vai alcançar a escala desejada. Né? Perfeito. Então, isso é importante na hora de escolher a marca que você vai estar. E escolher lá atrás, porque imagina você vem crescendo, aí quando você bate 30 unidades, você vê que não... Descobre. Que não encaixa. Com 5, não vai, a operação não vai sobreviver fora do simples. E agora? Então não é uma... Eu acho que é isso aí. Acho que a gente faz esse overview do que acontece no Brasil e Estados Unidos é uma diferença muito grande, né, Dulce? A empresa está na bolsa de franqueado. Exato. E assim, eu acho que à medida que vai crescendo, e a gente está falando de carreira enquanto franqueado, à medida que vai crescendo, você, como toda empresa que cresce, vai exigindo que você seja um melhor líder, um melhor gestor de pessoas, um melhor gestor de indicadores, um melhor observador de mercado. Então, isso vai exigir, à medida que você sai de uma unidade e vai crescendo, né, 5, 10, você vai se tornando, tendo que se tornar um empresário melhor para que aquele plano esteja viável, para ele fique em pé. Senão ele não vai ficar em pé. E eu acho que para a gente ir caminhando aqui, sem o plano não dá certo. Não, sem estratégia, a gente faz planejamento estratégico para grupo de franqueados. Né? Acho que isso são franqueados que já encaram essa estrutura como empresa. Tem apoio de back-office, tem apoio de supervisão às lojas. Mas não é a franqueadora que tem que fazer algumas coisas? Sim, mas você, como franqueado, com o seu volume de lojas, precisa entregar uma governança em cima disso tudo. Então, a gente apoia isso e são franqueados que têm plano para gerenciar o negócio, né, Edu? Exatamente isso. Eu só queria reforçar aqui os nossos demais patrocinadores do nosso podcast, que começar com o Seu Cliente Oculto, que é aquela plataforma que vai lá e visita lojas para a marca, avalia enquanto cliente, relatório espetacular, e também tem a possibilidade de depois aplicar um checklist enquanto auditoria, né, para cumprir, para ver se a operação está em conformidade com o que definiu a marca. E se você é um multifranqueado e as suas franqueadoras não têm isso, você pode ter isso para você. A gente está falando da dificuldade de você conseguir fazer a supervisão, a auditoria das suas unidades, você pode ter isso para dentro também, caso a sua franqueadora não forneça isso aí. Então, você pode ser melhor que a sua franqueadora. A gente falou, e é legal falar disso porque muitas vezes esse segundo nível, que já é o franqueado empresarial, vamos dizer aqui, com o PJ do lado franqueado dele, ele é uma franqueadora. Então, ele faz essas coisas dentro do negócio dele, né? E é um cara desse, com muitas lojas, vai se preocupar com obra? Não vai, né, Edu? Então, precisa ter as INs ao seu lado para conseguir gerenciar toda a sua expansão, organizar isso aí. Cara, imagina você gerenciar a obra longe. De perto já é difícil, o que dirá em outros estados. Então, uma empresa que venha te apoiar nesse formato aqui, não tem como você não ter na sua carteira, né? E, claro, a Brolo Embalagens, que representa aqui os fornecedores homologados ali do seu dia a dia, né? Que são parceiraços dos franqueados no dia a dia, entregando uma embalagem com sacos crafts de excelentíssima qualidade, selo carbon free, impressão de qualidade, atende todo o território nacional. Então, se precisar de preço bom, só chamar o Matheus lá que ele vai ajudar vocês com certeza, né, Edu? Excelente, seu Zé. E onde todo mundo está? Na Sultz, né? Tá todo mundo lá dentro da Sultz, as auditorias vão para lá, as coisas vão lá, você vai comprar a sacola da Brolo dentro da Sultz, então o cronograma de obra das INs vai estar dentro da Sultz, não tem como não operar da melhor forma se não for com a Sultz. Muito bom. Boa, Edu. E, cara, eu acho que a gente não pode esquecer, Zé, que a gente está falando de empreendedores. E acontece uma coisa com empreendedores. O cara começa ali com uma unidade, e aí porque ele abriu aquela unidade, seja na rua, seja no shopping, por ele estar lá, aí ele observa ali que tem uma oportunidade em outra operação ali que está no repasse, ele conhece o mercado, ele conhece a operação, ele conhece o cliente, e eu falo que eu chamo isso de teia empreendedora, a teia da cadeia empreendedora, a hora que o cara entra em campo, começa a jogar o jogo, as coisas acontecem, o mercado vai acontecendo e oportunidades de verdade
vão aparecendo. Não distrações. Não distrações. As distrações também aparecem, distingui-las é importante. Mas é natural que esse processo, por que você começou, por que você estava naquele shopping, você encontrou outra marca e com ela, às vezes você teve mais sucesso do que com a primeira, e assim acontece, porque nós estamos falando de empreendedor, e empreendedor tem a antena ligada. E com a antena ligada, né, é possível fazer escalar e aumentar mais a sua operação, mas sempre dentro de uma estratégia. Eu acho que isso é muito importante. Você falou que eu ia pontuar aqui. Se você não tem estratégia, a gente falou, por um lado é bom você expandir com a mesma marca. Você não vai expandir com a mesma marca no mesmo shopping, na mesma praça de alimentação. Então seria com outra marca. Isso é oportunidade ou é distração? Você está na boca da praça, aí você vê uma loja de sapato na frente ali. É oportunidade ou distração fazer isso? Faz sentido ter todas as lojas no mesmo shopping? Se esse shopping passa a ter um problema, todos os ovos estão na mesma cesta. Então, assim, se você não tem estratégia, você vai ficar dizendo sim ou não sem saber se está no caminho certo. Então, acho que não tem certo e errado. A gente já viu gente operando com várias lojas no mesmo shopping. Tem gente que fala que não vai ter loja no mesmo shopping, nem a pau. Na mesma praça, nunca. Então, mas se você não tem o plano, não vai. E aí você não consegue distinguir o que é bucha e o que é oportunidade de verdade. Eu acho que o grande conselho desse episódio para quem está nos assistindo é não confundir essas distrações com oportunidade. Eu acho que esse é o grande ponto. Assim, e a melhor forma de fazer isso é construir a sua própria estratégia. Para você não ter essa questão solta de vale ou não vale fazer isso. É esperar o negócio bater na porta. Se você for só reativo, a grande chance é você ser pego com distrações, eu acho. Perfeito. Eu acho que se você for ativo, buscar oportunidade, ir atrás com a sua franqueadora, buscar um repasse. A gente falou vários episódios de repasse aqui. Repasse é lindo quando é estratégico, né? Quando é uma coisa boa, é maravilhoso. Né? Tem muita oportunidade de repasse. Tem muita que oportunidade. É oportunidade de verdade. Não é bucha. Muito bom. É isso. Eu acho que, para encerrar, eu tive alguns anos atrás numa IFA, né, que é aquele congresso americano de franchising, que é como se fosse a convenção da ABF de lá. A nossa convenção é mais legal. E a IFA, ela tem tinha uma vez no palco um multifranqueado que era o maior multifranqueado do mundo. Você lembra quantas unidades ele tinha? Então, era na casa dos milhares, mas eu não lembro, uma coisa perto de 4.000, por ali. Mas eu não sei exatamente o número. Eu sei que o volume de faturamento que ele, né, descreveu, claro que tem a conversão, dólar, né, o nosso real desvalorizado, mas esse cara sozinho representava, acho que era perto de 15%, 20% do franchising brasileiro. Com um operador, e claro, ele não operava só nos Estados Unidos, ele operava em diversos países do mundo. Então, a holding dele cuidava de operações franqueadas na Austrália e nos Estados Unidos. Ou seja, tinha sempre uma unidade aberta dele em algum lugar do mundo, porque ele operava em vários países. Então, e isso requer muita estratégia, requer muita governança, requer saber dizer sim e saber dizer não, e requer um líder que se desenvolveu ao ponto de ser capaz de alcançar esse lugar. E independente se o seu degrau é a loja 1, ou o meu próximo passo é a loja 2, ou a loja 3.000, esse pacote tem que estar junto. Estratégia, liderança, dizer sim e dizer não, para você, para os seus gestores, para as oportunidades. Bom demais. Acho que esse você falou assim, na primeira loja, por que eu estou fazendo isso? Né? Eu acho que só botar para ver o que vira pode dar certo, mas pode deixar muito dinheiro na mesa, pode perder muito dinheiro, pode não ser uma coisa que você consiga deixar o caminho certo e ter o plano, acho que é a melhor coisa. É essa. Se for para sair daqui com uma dica, essa é a dica. Boa. Essa é a dica do Edu e a minha, que você não confundir distração com oportunidade. Boa. Porque essa acontece muito. Valeu demais, galera. Bom demais. Esse para os franqueados. Valeu demais. Até a próxima. Obrigado. Abraço.